Isabel Vaz e Rui Moreira de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. Rui, começando pelos dados que foram divulgados há poucas horas sobre a execução orçamental. Vemos aqui que a despesa continua a aumentar, a receita continua a cair. Perante este cenário é mesmo de pensar em mais medidas de austeridade. Mas é normal. Boa noite. É normal a despesa aumentar e a receita diminuir. Devemos estar habituados a... Tem sido essa a trajetória. O problema é que nos levou até aqui. E o que é que nos faz depois? Então, a resposta também... Ou seja, ainda não encontramos a maneira de inverter também este estado de coisas e esta trajetória a que estamos habituados. Nós encontramos a maneira. Estamos a tentar ganhar coragem ao perceber como é que se faz a solução. A solução agora, nesta etapa, a maior parte da despesa já é despesas com funcionários, já são despesas quase fixas. E aqui há um dilema que vamos ter que colocar, que é despedir já ou deixar cair... os números do desemprego. Pois, ou deixar cair a empresa mais tarde, quando ninguém emprestar dinheiro e digamos, a situação for mais desconfortável, porque depois há menos economia ou há menos capacidade financeira para criar outros investimentos. A receita já está identificada há muito tempo. Uma das grandes vantagens deste famoso plano da Troika é que criou metas e criou um plano que por todos foi dito que era um plano que devia de ser cumprido, pelo menos que permitia soluções diversas. E está a permitir. Agora, o cortar a despesa também não é nada que apareça de um momento para o outro, digamos. Como é que a gente corta? Acaba com ministérios, acaba com direções, acaba com o metro, acaba com empresas de transportes públicos. Não é fácil. Mas isto deveria ter estado previsto. O que tem acontecido em muitos casos é que estas derrapagens estão a ser superiores ao que se poderia esperar na altura em que foi desenhado este memorando. Os indicadores não estão a ser superiores. O memorando foi desenhado no contexto em que nós entendemos. É um contexto político, era um contexto que se previa eleições de 3 meses, um contexto em que se identificou as necessidades financeiras da forma que se reconhece. Basta dizer que a Irlanda pediu 54% do PIB. Para dar um indicador, nós temos 46% do PIB, bastava aqueles 9% eram precisamente 30 e tal mil milhões de euros, que davam um jeito terrível à economia, porque era dinheiro emprestado, que ao menos nos emprestava, porque agora ninguém nos empresta, tendo esse famoso 78 mil milhões. Portanto, agora nós temos que viver com aquilo que assinamos, tentando ajustar-nos e tentando criar emprego e expectativas de sucesso. Eu acho também que o desvio é um desvio que ainda está dentro do que é aceitável para se poder recuperar. Ainda não estão a tocar os sinais de alerta nas finanças? Os sinais nunca pararam de tocar. Nós sentimos, a cada um de nós sente, já sentimos dizer que nós passámos ao lado da crise. Não é verdade. Nós sentimos a crise. Agora, podemos não ter coragem de o fazer. Como é que nós vamos despedir pessoas? Qual é que é o critério para despedi-las? Qual é que é... Só por ser funcionário público não presta, porque a determinada altura ele foi útil e é útil e tem função relevante, então e os outros também, porque muitos não são funcionários públicos, mas vivem à pala do público, porque vão lá buscar os subsídios, vão lá buscar os financiamentos, vão lá buscar tudo. Portanto, é algo que temos de uma forma solidária que encontrar soluções. E eu acho que elas estão identificadas. Agora têm que ser aplicadas. Por exemplo, o setor que a Troika está nesta quarta visita a Portugal, que está em cima da mesa. O da energia não ficou ainda resolvido, as chamadas rendas, não está ainda resolvido. As parcerias público-privadas, nomeadamente das vias de comunicação, não está ainda encontrada nenhuma solução. E, finalmente, o dos transportes. Portanto, sabemos bem onde é que estão as questões, não há dúvida. Eu até gaguejo para encontrar. Agora tem que ser feito. Pronto, tem que ser feito. Agora, quem tem a coragem de o fazer, de o assumir, e é uma coragem que, logicamente, vai ter na rua as pessoas, vai ter-nos todos que criticá-los, mas mais tarde, provavelmente, tem a solução. Instalados. Com muitos interesses instalados. Mas muitíssimos mais que não estão instalados e que estão a ser prejudicados por esses muitos interesses instalados. Isabel, e hoje no Parlamento foi viabilizada uma proposta para se incluir uma adenda ao crescimento, naquilo que está a ser discutido não só em Lisboa, mas também a nível europeu. Este tipo de documento pode mudar o estado de coisas em Portugal? Ou isto é apenas uma boa intenção? Falar do crescimento, quer dizer, assim, já falámos isso aqui.
é óbvio que toda a gente quer crescimento, quer dizer, eu não percebo estas dicotomias de pensamento, não, austeridade, há uns que querem austeridade, outros querem crescimento. Não, quer dizer, não, eu acho que a discussão não está bem posta, não é? Portanto, é evidente que toda a gente quer crescimento. O ponto que está em cima da mesa é como é que esse crescimento pode ser feito num contexto em que temos que lidar com as finanças públicas completamente em estado de rastros, exatamente. E, portanto, essa é que é a grande chatice. E, sobretudo, quando uma Europa, nomeadamente uma Alemanha, está a exigir que esse crescimento seja feito em bases sólidas e não em bases, como tem vindo a ser nos países, nomeadamente o sul da Europa, em bases que não são verdadeiras, de investimento público, muitas vezes, que não tem qualquer tipo de retorno e, portanto, no fundo, que não era um verdadeiro crescimento. E, portanto, são medidas de muito longo prazo que, evidentemente, todos nós, até porque vivemos hoje numa era de digitalização e, portanto, e até de rapidez, só passou um ano desde que estamos, no fundo, debaixo de um plano de ajuda financeira. E, no fundo, isto faz lembrar, como estamos em época de exames, deixe-me fazer aqui uma analogia. Isto faz lembrar uns alunos que durante todo o secundário, desde o 10º ano, nunca estudaram e agora aproximam-se os exames do 12º ano. E então os pais vão a correr e metem um explicador e acham que agora, em 3 meses, vão resolver um problema da criança não ter estudado nos últimos 5 anos, não é? E é evidente que não vai ser assim, é evidente que o que a Alemanha está a dizer, olha, podem pôr o explicador, mas provavelmente vai ter que chumbar este ano e vai ter que estudar mais e tal. E o que é que nós queremos? Queremos que a Alemanha seja um pai fantástico e agora até paga, se calhar, uma universidade para o filho entrar, mesmo que não mereça, está a perceber o que quer dizer? E, portanto, isto fazendo uma analogia com para que, enfim, que agora estamos em época de exames e que as pessoas percebam. Portanto, obviamente que o caminho vai ser extremamente doloroso, não é resolvido num ano e, portanto, não vale a pena entrarmos em histeria com estas coisas porque o caminho que foi delineado é correto. Nós, de facto, temos que basear o nosso crescimento em bases sólidas, e bases sólidas significa o setor privado poder de facto criar emprego, portanto o Estado tem que fazer um esforço enorme de desburocratização, de melhorar os licenciamentos em Portugal para que o setor privado possa operar. Nós não podemos continuar com tempos de desenvolvimento de projetos que dependam de licenciamento industrial, por exemplo, ou de licenciamento em termos imobiliários que demoram 8 anos, 9 anos, porque obviamente nada disso é compatível. É para aí que o Estado, mais até do que despedir ou do que esse tipo de medidas que, obviamente, socialmente só vão piorar ainda mais as coisas, nomeadamente o desemprego e com o desemprego os consumo interno e por aí fora, mas, de facto, tem que ter uma atitude completamente diferente com o setor privado, com o investimento quer de dentro, quer de fora, porque é evidente que assim é que não vamos a lado nenhum e, portanto, isso são mais esse tipo de medidas e de reformas estruturais que, evidentemente, nós temos que criar de uma vez por todas e não pensar que o futuro do nosso país vai continuar a ser baseado em bases falsas, nomeadamente no Estado a investir nomeadamente em coisas que não têm interesse nenhum, para sustentar uma economia que depois não é verdadeira. E, no fundo, é essa a disciplina que os alemães, como povo disciplinado que são, porque os alemães, como todos nós, têm, enfim, estamos a falar de estereótipos de povos, não é? Mas têm defeitos e têm qualidades, e a grande qualidade que têm é que, de facto, são as pessoas que pensam de forma muito racional, como os anglo-saxónicos que são, e, no fundo, estão a exigir que a Europa pense, de uma vez por todas, em modelos de crescimento que são sustentáveis e intergeneracionalmente. Portanto, só passou um ano. Portanto, o pior provavelmente ainda está por vir e nós vamos ter mesmo que nos aguentar à bronca, mas, sobretudo, fazer o caminho das reformas estruturais e de mudança de paradigma, porque nós continuamos em Portugal a ter um discurso completamente contra o setor privado e contra o lucro e contra a iniciativa privada e contra o empreendedorismo e é isso, essa mudança de mentalidade que é uma reforma estrutural importantíssima que tem que mudar e, nomeadamente, no setor público, mudarem para uma visão de facto, de serviço aos cidadãos e ao setor privado que está a criar emprego, que hoje parece que não é bem assim, ou seja, deixe-me dar, se o Estado em geral se os ordenados deles dependessem de facto de produtividade ao nível a esse nível de incentivo ao setor privado poder avançar, etc. Provavelmente não tínhamos milhares de projetos por aprovar, toda a burocracia que nós sabemos que é difícil de investir em Portugal e toda uma carga fiscal incompreensível e que muda sistematicamente, com leis que ninguém entende, com uma justiça que não funciona e, portanto, é por aí
que efetivamente o Estado tem que ir de uma vez por todas e obviamente é uma coisa que se faz em 6 meses. Portanto, são reformas. Eu quando, por exemplo, às vezes ouço, bom, este governo já não tem condições para governar, como eu já ouvi, por exemplo, o Dr. Mário Soares dizer que se calhar este governo já não chega ao fim. Por amor de Deus, deixem-se dessas conversas, ainda agora os senhores vieram das eleições, ainda agora começaram, quer dizer, só passou um ano, já estão a dizer que não chega ao fim da legislatura. Quer dizer, nós não podemos continuar parecemos miúdos pequenos, não é? Portanto, as pessoas temos que deixar consolidar, temos que deixar de trabalhar e estes senhores têm, de facto, de fazer as reformas estruturais e não pensarem, se vão pensar de forma a ganhar eleições, nunca mais vamos a lado nenhum, não é? E falando de reformas e de exames, nesta altura a Troika está cá e Exatamente. como o Rui já identificou, há alguns setores em que ainda é preciso fazer reformas significativas. Aquilo que foi feito na saúde, desde que o memorando está em funcionamento, chega para passar no exame? A saúde mais um exemplo disso, quer dizer, o que se está a passar na saúde é uma reforma profundíssima que tem que ser feita, que obviamente não se faz num ano, que implica de facto uma mudança de paradigma e de pensamento de todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde e não só, também do setor privado, e que é uma mudança de mentalidade e de paradigma que é evidente que não é em 6 meses. Para mim, quase nós já falámos sobre isso aqui, tem outro drama, é que eu não acredito que a reforma do Serviço Nacional de Saúde se faça no mesmo paradigma que tivemos até hoje, com os meios de produção todos concentrados no Estado, porque é evidente que não há mecanismos de falência. Quando não há mecanismos de falência é muito difícil, quer dizer, não basta um ministro dar uma ordem ali a partir da João Crisóstomo, que é onde fica o Ministério da Saúde, e dizer agora os senhores vão baixar. E depois cada hospital basicamente faz o que entende e se chegar ao fim do ano e não tiver resultados é um hospital público e portanto não há mecanismos de falência para isso, quer dizer, ninguém perde, pronto, pode-se perder um bocadinho de reputação, mas quer dizer, na mas prática, as consequências não vão as muito consequências além. não vão mudar e portanto isso para mim já nos levava a outra discussão mais profunda, que eu acho que o Estado tem que efetivamente, e isso é uma reforma estrutural que este país tem que fazer, sair efetivamente da economia o mais que pode, onde possam atuar as forças de mercado sem, obviamente, distorcer, e no setor da saúde isso é preciso ser feito, obviamente, com muito cuidado, porque é de facto um setor especial desse ponto de vista, porque as assimetrias de informação são muito grandes e o mercado não funciona na sua plenitude, como aliás em nenhum setor. Mas no setor da saúde em particular está muito estudado e muito claro como é que isso deve ser feito. Agora, eu não acredito que efetivamente isso possa ser feito achando, passados 30 anos, há 30 anos que eles dizem que é preciso melhorar o Serviço Nacional de Saúde. Depois, mas passaram 30 anos e a verdade é que mudou muita coisa, muita água passou debaixo da ponte e a verdade é que eles não vão conseguir fazer isso sozinhos. E, portanto, mas isso já é outro tema. Agora, o princípio é o mesmo. As reformas são muito duras, implicam mudanças de paradigma, mudanças de pensamento, mudanças de mentalidade, que nem sei se esta geração, a minha geração, é capaz de a fazer sozinha, porque estamos cheios de vícios e crescemos noutra maneira. E de nesse estar. aspecto ter cá a Troika é positivo. A Troika acho que é positivo, ajuda a empurrar, porque e ajuda de facto a manter a pressão, digamos assim, porque nós sem pressão de facto não vamos lá. Nem nós nem nenhum povo que esteja obviamente sujeito. Mas quando à olhamos para austeridade. estes resultados da saúde, ainda 95 milhões de euros negativos nos hospitais públicos, mostra a dificuldade em controlar as contas? Assim, eu confesso que isso saiu hoje e eu ainda não analisei com o devido cuidado esses números. De qualquer forma, o que eu sei é que isso ainda pode não significar nada de especial. Porquê? Porque os contratos, portanto, os hospitais ainda estão, as contas são com base em contratos de programa que ainda não foram estabilizados e, portanto, eles estão a viver, isto tem a ver com o financiamento que foi feito em duodécimos ainda do ano passado e que se calhar ainda não foram refeitas as contas de acordo com a produção em que efetivamente esses hospitais foram feitos, ou seja, podemos estar aqui a ver um mismatch das receitas e dos custos que os hospitais efetivamente estão a ter. Portanto, eu não sei bem porque aquilo está sempre atrasado, aquilo nunca bate certo, portanto, a gente nunca ainda sabe. podemos rever estes números. Eu acho que isso ainda carece de análise. Objetivamente também o que aconteceu é que houve redução do número de cirurgias, houve redução do número de urgências, o que no limite pode ser bom, mas por outro lado houve aumento de consultas, nomeadamente primeiras consultas, portanto há indicadores que ainda são contraditórios e portanto merecem ainda uma análise de cuidado e perceber exatamente de que números é que estamos a falar, que isso é uma das coisas que enfim que o Estado continua a não ser muito clara, ou seja, nunca é muito transparente e nós que estamos de fora vemos sempre muito atrapalhados para perceber e depois até para ajudar a analisar e a tirar conclusões. Portanto, eu neste momento, em relação à saúde, eu acho que ainda é muito cedo para retirar ainda conclusões. Ainda essas ilações. Sim, acho que sim.
Rui, pegando aqui num ponto que a Isabel focou há pouco, do rigor que os alemães tentam impor ao resto da Europa, mas aquilo que se nota nestas últimas declarações e mesmo na antevisão desta cimeira é que a Alemanha é que está a ficar cada vez mais isolada na visão que defende para a Europa. Isso pode ser um problema para a maneira como os líderes europeus vão tentar sair desta crise? Claro, é uma excelente questão perguntar se eles estão isolados. Bom, eles, os holandeses, têm 4/5 da poupança europeia. Portanto, estão isolados com o dinheiro. Isolados, mas bem. À partida estão. Mas se me dá licença, eu vou pegar aqui dois pormenores da Isabel, que é o discurso contra o setor privado. Eu acho que não há um discurso contra o setor privado. E digo isto, enfim, com a minha idade e porque não trabalho no setor privado. Eu acho que há um discurso contra a ineficiência. Porque o setor privado vive muito também à custa do Estado. E isso vale a pena dizê-lo. Muitas parcerias público-privadas de transportes foram feitas com financiamento de Estado e só tira dela proveito os privados. Foi quem montou aquela chamada engenharia financeira, que é uma trafolhice completa. A das rendas do setor energético é outra trafolhice completa, porque o risco não há risco. Portanto, mercado não há. O mercado foi encontrar, de facto, instrumentos que ficassem. Ainda agora se viu com a questão do Norte, que vocês anunciaram, eu tive o gosto de ver, que foi a meio do jogo trocaram, o Tribunal de Contas anunciou esta semana, que a meio do jogo trocaram contratos que estavam feitos onde o risco estava nos privados e passou para o Estado. Portanto, aqui não há mercado nenhum. Aqui há negociatas que deram isto. É do Estado? Quem é que tem a faca e o queijo na mão? A culpa não é Estado, a culpa é de pessoas. O Estado é inócuo. Eu não sei quem é o Estado. O Estado são nossos cidadãos. Portanto, em tudo na vida há coisas boas, há coisas más. O que estamos a dizer é que tem que haver responsabilização e tem que haver transparência. Estamos completamente de acordo. E cada um fazer aquilo que sabe fazer melhor. Se a pessoa sabe vender serviços, que venda serviços. Mas que não vai depois buscar o financiamento onde ele pensa que ele está ali, porque então socializamos os problemas. Portanto, esta é uma questão de princípio. Quanto à outra parte dos alemães, eu fiz uma apresentação ontem e fiz um trabalho de análise do que é que aconteceu nos últimos 15 anos na Alemanha. E foi interessante, comparei quatro economias, é só 6 números para ter fácil de ajudar. A Alemanha, entre 92 e 2007, teve um crescimento médio de 1,5%. E teve uma taxa de desemprego de 8,9% entre 92 e 2007. Hoje tem taxa de desemprego 4,8%. A França cresceu 2%, teve uma taxa de desemprego 9,7%. Espanha teve uma taxa de desemprego média de 14,1% e cresceu 3,1%. Portugal teve uma taxa de desemprego 6,5% e cresceu 2,2%. Ou seja, destas 4 economias, a economia que cresceu menos foi a alemã. A economia que teve taxas de desemprego maiores foi a alemã, com exceção, digamos, da Espanha, que é um caso que nunca foi bem explicado, como é que tem aquelas taxas de desemprego. Esta explica um pouco o caso. Eles vêm de uma taxa de desemprego durante 15 anos de 8,9%, arrumaram a casa e agora estão em condições de dizer aos outros como é que fizeram. Porque nós não temos que receber lições de ninguém, cada nação é independente. Os portugueses, no seu limite, pegam na sua trouxa e fazem viagem para o caminho que quiserem fazer. Os outros dizem como é que fizeram e dizem, perante o dinheiro que é nosso, nós estamos disponíveis para isto. Vocês querem o nosso dinheiro ou não querem? Portanto, compete-nos a nós aceitar ou não. Eles não estão a impor nada. Eles estão a tomar conta do dinheiro deles. Porque passar deste intervalo de tempo, que é 1 ano, que nós chamamos austeridade, o que nós dizemos é ajustamento, que da minha percepção é comer o dinheiro que tenho, é gastar o dinheiro que tenho, que no fundo é isto. Nós culturalmente, e culturalmente não se muda em anos, décadas, mas já estamos todos um bocadinho diferentes. Todos já estamos a fazer o ajustamento. No fundo estamos a gastar aquilo que temos. As pessoas já acordaram para uma nova realidade. Portanto, agora o impor, não sei o que é impor, e disse muito bem o que é esta questão do Dr. Mário Soares dizer que vão perder 1 ano, não sei o que mais. Eles sabem como é que a economia está, porque quem saiu do governo há 1 ano sabem como é que a economia ficou. Os números ainda agora estão a aparecer, meu pai, os diretores gerais ainda se mantiveram. E ainda bem, porque a máquina não pode mudar. A máquina só conseguir gerir se tiver estabilidade. Há quantos anos a Isabel está como gestora do projeto, desde o seu início? Só assim consegues pensar a médio e longo prazo. Portanto, nós temos que puxar o mal, tirar fora, mas o bom também importá-lo. E, portanto,
A nós compete-nos pensar a médio e longo prazo e essa situação está a ser feita. E os indicadores, todos eles têm saído com muito ruído, que saiu, por exemplo, o indicador, e vale a pena citar estes 4 números, o indicador da Comissão Europeia foi publicado no dia 11 de maio. Sugeria que o crescimento económico de Portugal iria ser a recessão 3,3. O da OCDE, publicado na segunda-feira, 3,2. O do Governo, há um mês e meio, no orçamento retificativo, referia 3,3. Agora, já no projeto que ele enviou, no chamado documento orçamental, que enviou há 15 dias para a Comissão, resolveu baixar para 3%. Ninguém percebeu porquê. Mas repare, estamos a falar de números muito próximos. O outro ponto que também é interessante é isto. Já agora, para as pessoas não ficarem muito assustadas. O pior ano é este ano. Para o ano, todas as projeções, tirando a última da OCDE, que eu não consigo... Aí há uma grande divergência, não é? Grande entre 0,3 a menos 0,9. Mas eu tenho os números todos desagregados e não encontro um pior que o da OCDE. Ou seja, somando os quatro fatores do modelo de crescimento, que é o consumo privado, a OCDE referia 3,2 negativos. Desculpa, a Comissão Europeia, a OCDE tem 1,0, que ainda é melhor. O consumo público, a OCDE tinha menos 2,4. A Comissão Europeia também tem 2,4. As exportações, a Comissão Europeia tinha 5,1. A OCDE tem 4,7, que é pior. A importação, a Comissão Europeia tinha menos 0,1. A OCDE tem mais 1,9. Eu não percebo como é que a soma dos 4 dá pior. Não consigo entender o modelo. Quer dizer, mas dá pior 0,9. Quer dizer, não é 3%. Portanto, o pior momento é este momento. A partir daqui, nós poderemos vir a recuperar, mas diz muito bem, agora, quanto maior for este ajustamento, quanto mais se corrigir o que está de errado, as reformas, podemos sofrer mais este ano, mas se as reformas forem feitas, se for corrigida a pontaria, a trajetória pode ser mais correta. Eu acho que vale a pena o esforço. Mais sólida será a base de crescimento. Isabel Vaz, Rui Moreira de Carvalho, obrigado pela presença neste Closing Bell.